Vocês sabem que eu gosto muito de falar daquilo que eu vivo, né? Acho que não tem nada melhor, né, Zé? Falar daquilo que a gente tem vivido com Deus, né? E aí, eu fico imaginando assim, caramba, o pastor ficou um mês fora, vai voltar soltando raios e relâmpagos, né? Trovejando, com um véu no rosto, porque viu a face do Senhor, aquela coisa toda, né? Mas, na verdade, Deus ele se manifesta de maneira tão simples para falar com a gente, né? Eu dei um título para essa pregação. Não sou muito bom nessas coisas, não, mas eu dei um título para essa pregação, ou essa reflexão. Se eu pudesse chamar, eu chamaria assim: não permita que nada se interponha entre você e Deus. Não permita. Né? Eu falo isso por experiência própria. Quando eu quero dizer isso, né, porque nesse período aí que eu, segundo o Franco, né, fui para o cantinho do pensamento, a gente tem que aprender algumas coisas, né, amados? A gente tem que aprender que Deus, ele pode muito bem nos colocar no leito de enfermidades, no leito de dores, para um único motivo, um único propósito. Porque Deus é carrasco? Porque Deus é mau? Não. Deus não é carrasco, Deus não é mau. Ao contrário, Deus é bom, Ele é Pai, Ele disciplina todo aquele que Ele recebe por filho. Está escrito em Hebreus isso. Se algum de nós estivermos sem disciplina, é porque não somos filhos, né? Somos bastardos, né? Tratados como os bastardos. E nós não somos isso. Nós não somos filhos bastardos de Deus, nós somos filhos legítimos, por adoção através de Jesus Cristo. Então, toda vez que Deus percebe que em algum momento da nossa vida a gente pode estar se distanciando daquilo que Ele espera de nós, daquilo que Ele quer de nós, Ele sempre arruma um jeito de nos trazer para perto, de nos trazer de volta. Né? Se eu não me engano, é C.S. Lewis que fala que o sofrimento é o megafone de Deus. É isso? É isso, Duda? Duda que é fã de C.S. Lewis, né? Leu toda a coleção já. É isso mesmo, C.S. Lewis que fala que o sofrimento ele é o megafone de Deus. Megafone porque o Senhor não espera que você chegue até esse meio, né, até essa situação, para que Ele fale contigo. Né? Mas Ele não vai me poupar ou te poupar de passar por qualquer aflição, qualquer sofrimento, para que Ele alcance o propósito dEle na tua vida. Né? Por isso que eu falo, não deixe que nada se interponha entre você e Deus. Eu quero exemplificar isso na história de um homem chamado Salomão. Eu recomendo veementemente que vocês leiam, né, 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 11. Vai te dar aí uns 45 minutinhos de leitura, se você for focado. Você vai, de uma maneira assim bem resumida, você vai poder ter a história de Salomão, mas como a história dele é famosa, eu não vou precisar ficar aqui batendo item por item. Mas eu quero lembrar vocês de como começou a história de Salomão. Né? Salomão herdou o trono de Davi, é isso? E a primeira coisa que nós vemos Davi fazendo é aconselhando Salomão a andar em seus caminhos. Anda nos caminhos do Senhor. Está lá para poder ser um pouco assim mais célere, para eu não ficar delongando aqui, embora eu tenha 1 hora para falar ainda, né? Então, mas para ser assim mais direto, eu vou dando só os versículos aqui. Se Stephanie quiser botar lá aí para você ler, a gente lê, mas eu vou só pincelando. Isso é a minha introdução. Né? Davi aconselha em 1 Reis 2:3, você vai ver Davi aconselhando Salomão a guardar, guarda os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. Passa mais uma. Como está escrito na lei de Moisés, assim você será bem-sucedido em tudo que fizer, por onde quer que você for.
Só até aí. Então você vê Davi, antes de entregar o reinado para Salomão, dando um conselho para ele, para que ele ande nos seus caminhos, para que ele seja bem-sucedido, para que ele possa ser bem-sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Né? Mais à frente, você vai ver Salomão fazendo aquela linda oração, aquela coisa que nos comove, que nos deixa sem graça. Né? Quando Deus aparece para ele em sonho, isso está no capítulo 3, ali pelo versículo 5, você vai ver Deus se manifestando a Salomão e falando assim, pede o que tu quer. Então, em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse, peça o que você quer que eu lhe dê. E aí Salomão respondeu, foste muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas não passas de uma criança. Não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo, para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar esse teu grande povo? Só até aí. Que oração. Que coisa assim. Imagina Deus aparecendo para você, pede o que tu quer. É uma prova ao nosso coração. É uma prova ao nosso coração. Mas Salomão foi tão humilde, falando, não passo de uma criança, não sei como devo governar, eu preciso de discernimento, eu preciso de sabedoria. Então me dá sabedoria para governar o teu povo. E Deus vai lá e dá a ele a sabedoria, que ele se torna um homem tão sábio, que antes dele não houve e depois dele não haveria. E não deu só isso, porque como ele só pediu isso, Deus acrescentou. A gente tira uma lição daqui, né? Deus sempre nos dá mais daquilo que pedimos ou pensamos. A gente pode ver isso refletido na vida de Salomão. Né? Então ele deu a Salomão riquezas, ele deu a Salomão paz, tudo que um rei precisa era paz, né? Para governar. Salomão ampliou o reino, expandiu o reino, alargou as fronteiras do reino. Né? Tudo isso o Senhor deu a Salomão. E só que mais à frente, no versículo 14, coloca aí para mim, Stephanie, no versículo 14. Isso. Depois dessa oração, Deus responde a Salomão e fala, se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Deus ali dando de novo. Davi já tinha dado uma chamada lá atrás, antes dele começar a reinar. Deus faz isso de novo. E Deus faz isso novamente, né? No capítulo 9, versículo de 4 a 9, Deus de novo dá essa chamada em Davi. Anda nos meus... se você andar diante de mim, como fez seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do seu reino sobre Israel, para sempre, como prometia Davi, seu pai, dizendo, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se você e os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos, os estatutos que lhes prescrevi, e se servirem a outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei o meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará e perguntarão, por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será, porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram, por isso o Senhor lhe trouxe sobre eles mal. Então você vê Deus ao longo da história de Salomão, dando a ele tudo. Salomão reinou 40 anos em Israel, 20 anos dos quais ele dedicou a construir esse templo tão suntuoso, que aí nesse capítulo ele santifica o Senhor, faz uma ação solene de 7 dias de festa. E logo depois ele constrói um palácio para ele, então foram 20 anos só de engenharia, porque ele tinha paz, ele podia fazer isso. Né? Mas quando nós vamos avançando na história de Salomão, né,
você vai ver que no capítulo 11, ele já não é mais a mesma pessoa. Aquela pessoa que escreveu Provérbios que nós lemos, Eclesiastes, Cantares, tantas outras coisas com tanta sabedoria, a fama de Salomão pela sua sabedoria espalhou de tal forma que muita gente de outros reinos vizinhos mandavam emissários para poder ir lá ter com ele, para aprender com ele, para que voltassem e pudessem ensinar os seus povos. Tamanha foi a sabedoria de Salomão. Tamanha. A rainha de Sabá visitou Salomão e ficou impressionado com aquilo que ela viu. E ela não viu muita coisa. Ela viu a maneira como Salomão tratava os seus servos. Ela viu como Salomão tratava na sua casa. Ela viu questões organizacionais, administrativas. Mas quando você para ler mesmo essa história, eu recomendo que você o faça, né? Do capítulo 1 de 1 Reis até o capítulo 11, você vai ver nesse inteirinho a organização de Salomão, a maneira como ele tratava as coisas, a sabedoria com que ele lidava com as coisas. Porém, no capítulo 11, começa a derrocada de Salomão, meu Deus do céu. Oxi, misericórdia. Salomão, ele tinha já se casado com a filha de Faraó. Tomou ela por esposa. A partir daí, as coisas começaram a se avolumar no coração de Salomão. No versículo do capítulo 11, no versículo... Eu vou ler do 1. Vou ler do 1 para poder... Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, não casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele já não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Tem uma outra tradução, a King James, que fala melhor sobre esse versículo que eu quero dar ênfase, mas na RA também se aproxima, né? Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. A partir daqui, começou um grande problema em Israel. Mas onde é que começou o problema? Começou quando um homem muito sábio, dotado de toda a sabedoria que um homem poderia ter, né, deixou que algo se colocasse entre ele e o Deus dele. Mesmo com todos os avisos, mesmo com todas as notas lá que Deus foi dando, mesmo com um conselho do seu pai, em algum momento da vida de Salomão, ele deixou de ouvir. Após esse episódio, Deus se manifesta a Salomão, fala com Salomão, mas ele não dá ouvido mais a Deus, porque ele já estava apegado a essas mulheres. Então, o que esse homem tão sábio, o que esse homem tão bem visto por toda a nação da época começa a fazer? O templo que ele já havia construído, ele começa a construir outros templos, outras coisas, para deuses pagãos, os deuses das suas esposas, né? E a partir dali começa uma descida ladeira abaixo, né? Porque ele começa então a sacrificar esses deuses, começa então a idolatrar esses deuses. E aí você se lembra o que Deus falou no capítulo 9 para ele? Se vocês e o povo me abandonarem, certamente Israel vai ser destruído. Vou deixar Israel perecer. Só que o que Deus fez foi uma disciplina assim, muito dura, porque a partir dali já estava definido, quando você lê um pouco mais à frente, capítulo 12, mais ou menos, você vai ver
falar de Roboão e Jeroboão, né? Deus divide Israel no meio. Quer dizer, nem no meio, na verdade, né? As tribos do norte, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, e faz isso uma divisão. E aí Israel começa a enfrentar uma guerra civil, uma guerra interna, por terra, por poder, né? E Salomão foi o responsável para que isso acontecesse. Responsável pela divisão de um reino. Construiu, elevou Israel ao mais alto patamar, mas não conseguiu voltar para os caminhos do Senhor, não conseguiu se firmar de volta ao Senhor e morreu em idolatria. Morreu de uma maneira trágica, por assim dizer. E a partir daí a sentença sobre Israel vem sobre a vida dos israelitas, ficou entregues a si próprios, né? Porque as mulheres conseguiram se interpor, conseguiram se colocar entre Salomão e Deus. E isso é algo que Deus não tolera. Deus não quer um pedaço da sua vida. Deus não demanda de você somente a sua conta bancária para que você venha aqui e oferte. Deus não quer isso. Deus não se importa com o teu dinheiro ou com o dinheiro que Ele dá para você. Ele é o dono do ouro e da prata. Já cansei de falar isso aqui. Deus não se importa com isso. Deus não demanda de você um filho, como antigamente todo primogênito era oferecido ao Senhor, colocado lá diante dele. Deus não demanda de você nada disso. O que Deus demanda de você? Tudo. Deus não se contenta com nada menos do que tudo o que você é. Não é tudo o que você tem, né? Você está aqui hoje, de repente, você pode ter muitos bens, pode ter casa, carro, dinheiro na conta bancária, pode ter tudo isso. Deus não está preocupado com isso, até porque se você tem isso, você pode ter certeza de que foi Ele quem providenciou para a tua vida. Mas o que Deus se interessa mesmo é pela tua vida. E quando Ele percebe que há uma fração de alguma coisa que pode impedir a tua comunhão com Ele, e normalmente nós não enxergamos isso, como o próprio Salomão não enxergou, mesmo Deus tendo avisado, alertado muitas vezes, e tendo aparecido para ele, falado com ele, ele não voltou seu coração ao Senhor, né? Então, normalmente, quando a gente começa a se afastar, a se distrair, a permitir que outra coisa tome o lugar daquilo que era Deus que deveria estar, Deus arruma uma maneira de falar conosco, né? Então, o sofrimento, né? Eu achei que fosse um livro isso, mas não é, não. Eu falei, vou escrever um livro, Com Cristo na Escola do Sofrimento. É porque tem Com Cristo na Escola de Oração, né? Mas, pensando sobre esse meu tempo de molho, praticamente disseram que foram 40 dias, desde o acidente de moto, né? Aí hepatite, enfim. Então, Senhor, o negócio está estreito, o mar está revolto. Mas, claro que ninguém gosta de sofrer, sentir dor, estar enfermo, ficar internado no hospital. Cara, ninguém gosta disso. Ninguém gosta. Mas uma coisa que você é discípulo de Jesus? Levanta a mão, só para eu entender aqui. Você é discípulo de Jesus. Uma coisa que você, então, que é discípulo de Jesus, precisa entender. Deus usa todas as ferramentas à disposição dele para chamar a tua atenção. Eu não me lembro agora em qual livro, eu achei que fosse simplesmente como Jesus, Max Lucado, que vem um subtítulo, mas eu acho que não é. Que o subtítulo é assim: você não sabe o que ele é capaz de fazer para chamar a sua atenção. É algum livro do Max Lucado, mas eu não estou lembrado do título agora, né? E é verdade. Você não sabe o que ele é capaz de fazer para chamar a sua atenção. E se o sofrimento é o megafone de Deus, segundo C.S. Lewis fala, tenha certeza de que ele começa a falar, quando ele começar a falar alto no megafone contigo, você vai estar numa posição que você não vai querer.
Está. Mas aí já é tarde demais. Mas tenha certeza de que antes de chegar a essa posição, Deus procurou meios de falar contigo. E se o teu ouvido está tapado, não tem nenhuma outra maneira dele falar contigo que não seja pela dor. Por quê? Porque a dor, o sofrimento, ela quebranta o homem. Uma coisa interessante. Gosto muito de malhar, gosto muito de treinar jiu-jitsu, gosto muito de esporte. Esporte, para mim, está associado a algo saudável, saúde. Você nunca está só. Ah, obrigado, Índio. É do Max Lucado? Pô, depois me manda isso aí, por favor. Manda no zap aqui. Eu cacei, não achei. Então eu atribuo assim a esportes, as coisas, à saúde. Né? Quem me conhece sabe, eu gosto de malhar, gosto de treinar. Né? Mas quando você frequenta esses ambientes, você percebe as pessoas muito altivas, assim, muito, principalmente os mais fortões, né? Assim, eu posso tudo, eu posso, né, todas as coisas. Me lembro do Luiz Arcanjo falando é Luiz Arcanjo aquele cantor, né? Ele deu uma palavra uma vez, pô, que excelente palavra. Pedra fundamental, o nome da pregação. Pedra angular, obrigado. Pedra angular. Depois pesquisem aí, assistam essa ministração, que ela é excelente. E ele falando de um jiu-jiteiro, né? Tem que ser sempre um jiu-jiteiro, né, cara? Brincadeira. O cara grandão passou por ele pela praia, assim, esbarrou nele, e foi andando, ele olhou assim, mas viu o tamanho do homem, né? Não vai dar muito certo, não. O cara resolveu dar um mergulho na praia, na água. E aí, na hora do mergulho, ele foi nadando para longe, né? Podendo. E aí, de repente, ele começa a bater na água lá e se afogar. Todo mundo aquele alvoroço. E aí o salva-vida chega, né? Diz que o salva-vida era franzino, né? Magrinho. Aí ele para na beira da água assim e fica olhando. Aí diz que o Luiz Arcanjo chega perto dele, não, vamos lá, cara, eu te ajudo a salvar o cara, vamos lá. Ele, não. Olha o tamanho do cara. Se eu for lá agora perto dele, ele me abraça mais Deus afogado. Aí ele fala uma frase que para mim marcou o salva-vidas. Né? Ele fala assim, esse tipo de gente que é forte, a gente tem que esperar cansar muito. Quando já estiver cansando, já não aguentando mais, aí a gente entra e resgata. Entendeu? Então, eu tive a oportunidade de falar isso para o Caio. Isso não é segredo para ninguém, se ele estiver vendo a gente aí. Falei isso para o Caio na época que ele se desviou. Falei assim, você hoje está aí se desviando, achando que está nadando de braçada nesse mar aí do mundo. Achando que... Mas deixa eu te falar uma coisa. No dia em que você estiver cansado de se debater, eu vou estar na beira da praia esperando para te trazer de volta. Entendeu? E assim foi. Quem conhece a história mais de perto aí sabe que assim foi. Então Deus ele também faz isso. Então o cara que era fortão lá, entendeu? Estava lá já pedindo arrego, desesperado, querendo ser salvo. Né? Então, o cansaço, a vergonha e o sofrimento dele na água faz rapidamente ele voltar quebrantado. Então todo sofrimento, ele quebranta o homem. Todo sofrimento, ele humilha o homem. Toda dor. Porque, imagina, vou falar de mim, desse tempo. Né? Eu não sabia que estava com hepatite, mas já estava tendo. E outra coisa, o negócio arrebenta mesmo, pelo amor de Deus. Quem ia ter hepatite aqui, hepatite A? Alguém já teve? Rebenta, né, filho? Rebenta. O cara pode ser macho que for, mas rapidinho chama Jesus de Zenésio. Caraca! E aí, eu dormia na sala, me contorcendo de dor, para ninguém ver, né? Ninguém ficar no meu ouvido falando, né, Zé? Uma dor na barriga, parecia que tinha um tatu escavando aqui dentro da barriga, assim, ó, fazendo buracos na barriga. Né? Com muita dor. E você pensa em tomar remédio? Pensa em Jesus, Senhor, me ajuda. É a única oração que sai da boca. Senhor, me livra desse negócio. Senhor, o que é isso? Senhor, me arrastando e tentando. E aquela semana foi até punk. Foi a semana do Dia dos Namorados lá e tal. Teve batismo, né, Cleber? A gente foi se arrastando, mas foi. Aí, os irmãos me viram que eu estava amarelo. Eu falei, não, tem que ir para o hospital. Não tive muita opção, muita alternativa, não. Mas como isso me quebrantou, como isso me
me humilhou. Com isso me deixou mais sensível para poder ouvir a Deus. Por quê? Porque eu sei e eu creio que na vida de um discípulo de Jesus, nem a enfermidade é por acaso. Não é à toa. Tudo bem, enfia gripado, ok. Eu estou falando de uma enfermidade que te leva a um quebrantamento e que te leva a querer ouvir a voz de Deus de uma maneira mais de perto. Né? A gente sabe, fiquei gripado, né? Estou aí com sintomas de gripe. Natural, virou o tempo, os alérgicos aí, então ficam todo mundo desesperado. Estou falando daquela enfermidade que chama a sua atenção. Né? Que essa enfermidade chama a minha atenção. Já entrei no hospital achando que ia arrancar a vesícula, né? Porque a gente tem uns conhecimentos, uns contextos, que a gente consegue o laudo médico antes do médico mesmo, entendeu? Então a gente tem uns contextos fortes. Né? Eu falei, rapaz, caramba, vou arrancar minha vesícula. Eu falei, cara, acabei de sair do centro cirúrgico, já vou entrar de novo, não queria tomar anestesia. Tem que arrancar, arranca logo. Aí, o auge do meu quebrantamento, eu vou dizer para vocês onde foi, não foi nem nas dores que eu senti. O auge do meu quebrantamento foi numa tal de ressonância magnética. Quem já fez ressonância magnética? Eu posso ouvir um amém? Quebranta, não quebranta? E o mais engraçado, quem me conhece sabe que eu não tenho frescura para essas coisas, claustrofobia, medo, não tenho, de verdade. Porque eu sei que está tudo na mente. Se você se apavorar, dá ruim. Mas aí naquela altura do campeonato, em jejum já o dia inteiro para poder fazer o exame, sofrendo com dores, uma dor de cabeça que não passava, não tinha remédio que pudesse passar dor de cabeça. Sentado há 45 minutos, humilhado com aquela camisola, entendeu? Descalço, graças a Deus o popô não estava de fora, estava de cueca, entendeu? Mas descalço, largado na cadeira de roda, encostado no corredor assim, era 11h30 da noite, esperando outro rapaz sair do exame. Falei, caramba, que coisa. Aí me deu uma ânsia de vômito, não sei porquê, mas eu fui lá, tentei vomitar e não consegui, não saía nada, não tinha nada na barriga. E dei graças a Deus que aquilo aconteceu antes do exame, porque se acontece na hora do exame ia dar ruim. Aí quando sentei lá, que eu vi a máquina, a mulher, a moça, né, você já fez esse exame? Eu falei, acho que eu já fiz do joelho. O joelho só entra o joelho, né, gente? Ela, não, tudo bem e tal. Aí deitei na máquina. Eu falei, não, mas eu não tenho... altivez. Não, mas eu não tenho problema com isso não, de boa, tô tranquilo, já fiz tomografia aqui ontem e tal, que é quase a mesma coisa. Você já fez esse exame? Eu falei, não, assim não. Então tá. Aí, quando ela me deitou, botou um troço no meu peito assim, me colocou, foi me arrastando para dentro do tubo. Aí quando ela botou um fone de ouvido no meu ouvido enorme, rapaz, parece que quando ela botou aquele fone aqui que eu não ouvia mais nada, parece que a respiração tapou, o olho tapou. Eu com a mão assim para trás, né? Eu tentando arrancar o fone, arranquei o fone, me tira daqui, me tira daqui. Aí ela, o que foi? Me arranca daqui. Coração aqui, ó. A 1000 por hora. Eu falei, quando ela me tirou daqui, o que foi? Aí eu, também não sei, eu não sou fresco assim, eu não sei o que aconteceu. Aí ela, não, tentando alisar meu ego, né? Não, é normal, isso acontece. Eu falei, não, mas comigo não acontece, não pode. Não pode. Ela, não, mas acontece, eu tranquilo, tal. Eu já pensando assim, né? Eu já tinha um diagnóstico da vesícula, né? A vesícula está ruim e tal, não sei o que. Falei, vai arrancar a vesícula, para que eu preciso fazer esse exame? Vai arrancar a vesícula logo, né? Ela não querendo voltar para o tubo já, né? Aí eu olhei para ela assim e falei, vem cá, se eu não conseguir fazer o exame, o que acontece? Ela, aí a gente vai ter que chamar um médico, ele vai ter que vir aqui, dar anestesia, se eu dar você. Não, vamos fazer o exame. Me bota de volta para esse negócio, só que eu não quero fone de ouvido. Ela, não, vou te dar um menorzinho. Eu falei, não quero. Mas é muito barulhento. Eu falei, não, mas eu ouço barulho, não tem problema. Me bota de volta aí e vamos fazer. Porque não é só chegar lá e fazer. Você fica 1 hora naquele troço e eu tive que ficar com os braços para trás, assim, ó. E o tubo aqui, ó. Aí tu abre o olho assim e tu... Rapaz, que negócio gostoso, confortável, prazeroso. Eu fechava o olho, orava. Eu comecei a louvar o Senhor cantando Pregador Lu, terminei cantando Não Abro Mão de Você, meu irmão, e olhava, não tinha ninguém. Falei, cara, aí começava os barulhos. Eu falei, isso aqui eu estou acostumado. Isso aqui é barulho de ponto .50, ponto .30, isso aí a gente está acostumado. Entendeu?
tentando distrair a mente. Mas foi o auge do meu quebrantamento, foi que saí dali humilhadinho. Meu Deus do céu. Fiquei até com a misericórdia do cara que fez antes de mim. Ele ficou 2 horas, eu fiquei 1 hora só. Entendeu? Dei até uma escorregada. Quando a gente está desesperado, a gente nem dá conta do que a gente fala. Porque a menina, quando entrou, que ela falou assim, vou colocar agora o contraste. Eu falei, graças a Deus, está acabando. Aí botou o contraste, aí deu 5 minutos. Ela, vou te liberar. Aí quando ela veio assim para poder me liberar, que eu olhei assim para ela, aí eu, poxa, você é um colírio para os meus olhos. Aí eu, na hora que eu falei, meu Deus do céu. Que eu tô... Eu devo estar drogado, não é possível. Botaram droga nesse negócio. Misericórdia. Falei, não, é que, poxa, é bom que você vai me tirar daqui, né? Tá, graças a Deus. Enfim. Mas tudo isso, todo esse pacote legal, na vida de alguém que talvez não tenha tanto, não conheça Deus de fato, acha que é um processo normal na vida. Fiquei doente, e aí eu preciso de um... de fato é. Mas quando a gente conhece a Deus, vive com Deus, a gente sabe que nada com Deus é por um mero acaso. Deus, ele tem propósito para tudo aquilo que ele faz. E aí o sofrimento, né, as dores, a enfermidade, ou seja lá qual a dor que você possa estar passando, e se de repente você estiver nesse momento similar ao que eu passei, eu quero te dizer que Deus pode estar querendo falar contigo. Eu não quero comparar o meu sofrimento, porque quando eu paro para olhar, eu era o paciente que fazia as rondas noturnas e diurnas no hospital, então eu ficava passeando para um lado e para o outro. Eu e Felipe era meu guarda-costas, porque Felipe tinha medo de eu cair, ele vinha segurando as coisas. Mas eu via gente lá, com certeza, em situações muito piores que a minha. E sabia que tinha gente em situações piores que a minha. O meu vizinho de enfermaria, por exemplo, caiu do andaime numa altura de 4,5 metros, fraturou as 2 pernas. O amigo dele caiu junto com ele, fraturou 12 costelas e um baço, teve que arrancar um baço fora, fraturou a bacia. Então, quer dizer, você imagina, eu estou aqui já em pé, falando, mas esse amado está lá, é até irmão também, ainda está se recuperando, né? Então, eu sei que tem sofrimentos que não se igualam, não se comparam àquilo que eu passei. Mas sei também que se eu não ouvisse a Deus naquilo que Ele queria falar comigo, podia ser que o megafone ficasse um pouco mais alto. Então, o meu intuito aqui hoje, de vir falar com vocês, exemplificar essas histórias, é para que você não permita que nada se interponha entre você e Deus. Porque, possivelmente, se você, de repente, está vivendo algum momento como esse, ou parecido, ou começando algo na sua vida, é um sinal de alerta que Deus quer falar contigo. O desejo de Deus é que nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem objeto, nem pessoa, se coloque entre você e Ele. Nós sempre, quando ensinamos os discípulos novos, nós ensinamos algumas escalas de prioridade, enfim, uma maneira de viver, né? Então a gente fala assim, em primeiro lugar, Deus. Em segundo, família. Em terceiro, trabalho. Em quarto, igreja. Trabalho vem antes da igreja? Quando eu quero dizer igreja, eu quero dizer os compromissos da igreja. Você não vai faltar o trabalho para poder estar com a igreja, entendeu? Então, existe uma escala de prioridade, de ordem, que se você obedecer isso, né, a tua vida vai bem. É aquilo que Deus falou para Salomão. Se você ouvir os meus estatutos, se guardar os meus mandamentos e andar nos meus caminhos, eu vou conservar o teu reino. Eu vou confirmar você. Mas se você fizer o contrário também será feito. Então, isso perdura até hoje nas nossas vidas. Hoje nós vivemos um tempo diferente. Eu estou ilustrando uma história do Antigo Testamento, época da lei. Hoje nós vivemos na graça. Mas não pensa que é diferente. Não pense que é diferente hoje. A Bíblia fala que o Espírito Santo arde em ciúmes por nossa causa. E essa mesma Bíblia fala que para que a gente também não extinga, não apague o Espírito Santo do nosso coração, do nosso interior. Então, pare e pensa, nós, réis mortais, seres humanos, temos a capacidade, temos o poder de fazer apagar dentro de nós Deus. E é justamente contra tudo isso que Deus luta para que você não apague. Então, no meu caso, existiam algumas coisas, não é que eu me desviei, não é que eu não virei ímpio, não é nada disso. Mas algumas coisas começaram a permear o meu coração e de maneira sorrateira, que a gente não percebe, e normalmente é assim,
Você vai ver exemplos na Bíblia sobre isso, né? Salomão é um deles, né? Jó também pode ser um deles. Sansão também pode ser um deles. Coisas sorrateiras que entram no nosso coração que a gente não percebe. E quando a gente vai ver, já é tarde demais. Caramba, já estou no Vale da Sombra da Morte, passando pelo Vale da Sombra da Morte lá, e Deus está querendo falar comigo alguma coisa. Aí você para ouvir Deus. Aí não tem como você não ouvir Deus, tá? Você, imagina, eu fiquei esse tempo todo aí, nem sei quanto tempo, enfermo, e durante 3 semanas com um repouso absoluto. Eu não podia, só faltou a tornozeleira eletrônica. Não saía de casa para ir no médico. Não podia fazer nada, toma água. E o mais interessante, né, nesse caso da hepatite, não tem um medicamento que você toma para poder curar. Tem que esperar o corpo curar. Então tomar bastante água, se hidratar bastante, comer o mais natural possível, né, e esperar o corpo voltar ao normal. Ainda não está ao normal, não. Está quase lá. Mas já estou podendo fazer umas peripécias por aí. Né? Não muitas, mas estar aqui hoje, por exemplo, é uma delas. Né? Graças a Deus. Eu não aguentava mais. Né? Mas o sofrimento, amados, ele serve para isso. Tem uma história também que eu quero ilustrar para vocês. Ela está em 2 Crônicas 33, que é a história de Manassés. Quantos conhecem Manassés? Levanta a mão. Pouca gente, né? Então, já que você não conhece, eu vou dar um resumo rápido aqui. Manassés era filho do rei Ezequias, um bom rei, né? E aí Ezequias ficou enfermo, né? E aí ele não tinha filhos ainda quando ele ficou enfermo. E o profeta falou para ele assim, ó, bota tua casa em ordem, tu vai morrer. Deus falou para ele assim, ó, bota tua casa em ordem que tu vai passar dessa para melhor. E aí Ezequias vira para o lado, ora, clama ao Senhor, chama arrependimento, ó, como o sofrimento já quebrando o homem. E aí, quando o profeta está saindo do palácio, Deus manda ele voltar e fala, ó, vai lá e fala que ouviu a oração dele, vou conceder para ele mais 15 anos de vida. Né? E durante esses 15 anos, Ezequias concebeu Manassés. Né? E Manassés assumiu o trono com 12 anos de idade, quando seu pai faleceu. Né? Imagina, 12 anos de idade é a idade da Ana Júlia. Né? Imagina, uma menina, 12 anos, um jovem, uma criança de 12 anos, rei. Mas Manassés foi um rei totalmente contrário ao que seu pai foi. Ele foi um rei mau. Muito, muito, muito mau. Eu atrelo, não está na Bíblia isso, não está escrito isso na Bíblia, ok? Mas, particularmente, eu vinculo essa atitude de Manassés como uma rebeldia contra Deus por ter levado seu pai quando ele ainda era jovem. Mas já existia uma sentença, já existia uma palavra de Deus na vida de Ezequias. E Deus ainda reverteu e deu mais 15 anos para ele e pôde dar um sucessor no trono. Né? E possivelmente Manassés não tivesse ciência disso, ou se tivesse ciência disso, não concordasse. Né? Enfim, e aí eu acredito que isso levou Manassés a ser tão rebelde contra Deus nesse aspecto. E isso penso eu, tá? Aspas minhas, penso eu que isso pode ter acontecido na vida de Manassés, porque ele foi um rei muito mau, ele conduziu Israel por todo o caminho de idolatria. Ele sacrificava seus filhos a Moloque, aos deuses pagãos. Né? Moloque era uma imagem de ferro fundido com uma boca enorme, com os braços, que você jogava ali um fogo pegando fogo atrás do demônio lá, tu jogava teu filho ali e sacrificava esse Deus. Né? Para pensar como esse rei foi mau. Né? Mas, em dado momento, deixa eu abrir aqui, que é esse aqui eu quero ler para vocês. Em dado momento, Manassés foi preso. O rei da Assíria invadiu e acorrentou ele. O mais interessante, embora também não está escrito na Bíblia, mas quando você estuda a história, você vai ver que a cultura da Assíria, na época, de tortura, era algo assim assombroso.
Então, segundo a história, os historiadores falam que Manassés, essa história de Manassés aqui, em 2 Crônicas 33, quando ele foi preso por cadeias, algemas e tal, mas na prisão, segundo alguns historiadores dizem, ele estava envolto em espinhos. Como se ele tivesse enrolado em espinhos ali, ó, e preso. Né? Para e pensa num sofrimento, numa agonia, numa tortura. Né? Mas olha que interessante, quando você lê... Vou ler aqui um pouquinho mais para você, para contextualizar. Eu gosto de ler. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altares de Ezequias, que seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem da escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, e de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel, da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei e os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram o pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvido. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram para a Babilônia. Um briefingzinho assim bacana daquilo que Manassés fez. Provocando o Senhor a ira, conduzindo o povo à idolatria. Mas aí, de repente, Manassés, toda essa sorte de Manassés muda, que Deus permite então que ele seja capturado e torturado. E aí no versículo 12 ele fala assim, ó, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era seu Deus. Que o Senhor era Deus. Olha que coisa sublime. Para ponderar um pouquinho. Tudo de mal que um homem poderia fazer naquela época, Manassés fez. E a consequência disso, obviamente, ele pagou. Ele começou a sofrer. Sofrer na prisão, sofrer com as torturas, angustiado. Ele se lembrou de Deus e orou a Deus. Orou. Ele não teve assim aquela autoimagem de agora que eu estou aqui mal, né, eu vou me lembrar de Deus. Não, ele se lembrou de Deus, pediu misericórdia, clemência. Eu estou falando isso porque eu conheço a história de uma pessoa que fez tudo que podia de ruim na vida, desviado do Evangelho, mas na hora da morte, que chegaram para ele, pregaram o Evangelho para ele, falaram para ele confessar Jesus, para ele reconhecer Jesus, ele falou assim, durante a minha vida eu vivi como eu quis, não vou agora, na hora da morte, querer me arrepender e clamar por Jesus. Entendeu? Orgulho. E morreu sem Cristo. Morreu sem Cristo. Deus tenha misericórdia dessa alma. Mas com Manassés não foi assim. Mas o que eu quero enfatizar é que o motivo pelo qual Manassés orou a Deus, se lembrou de Deus, por conta do sofrimento que ele passou. Ele não tinha mais nenhuma expectativa, ele não tinha mais nada ao que recorrer,
ali era só a morte ou então servir de bobo da corte para os assírios. Então, é exatamente aí, quando você não tem a quem recorrer, né? Nós, seres humanos, nós nos dotamos muito de muitas muletas, né? Nós vamos esgotando os nossos recursos, aquilo que pensamos que temos, até que, em dado momento, nenhum recurso mais é cabível, nenhum recurso mais é possível, senão recorrer a Deus, ao único Deus. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Independente de qualquer recurso que a gente tenha, ou que Deus tenha nos dado, o desejo de Deus sempre é, e sempre foi, e sempre será, que Ele seja a primeira pessoa a quem você recorra. A primeira. Então, eu não sei se de repente você pode estar passando por um sofrimento, pode estar passando por uma angústia, pode estar passando por uma dor, mas não olha para essa dor e pede para Deus tirar ela de imediato, não. Olha para essa dor primeiro e pergunta a Deus o que Ele quer que você ouça, o que Ele quer que você aprenda. Porque Deus pode tirar a dor? Pode. Deus pode. Mas seria muito ruim se, por exemplo, eu passasse por esse meu vale da sombra da morte, entendeu? E não ouvisse aquilo que Deus queria falar comigo nesse tempo. É um desperdício. O que vai acontecer? Eu vou ter que passar por isso de novo. E talvez até mais forte, para poder ouvir a Deus. Então, num dado momento assim, pude ter um tempo assim fabuloso com Deus, onde eu pude me arrepender de algumas coisas com Ele, do meu coração não estar inteiro. Volto a dizer, não por conta de um desvio, não por conta de nada disso, mas por deixar de maneira sorrateira que outras coisas que não fossem a sua vontade permeassem o meu coração, cercassem o meu coração. E isso eu não quero fazer nunca mais. E aí eu penso comigo assim, bom, se isso aconteceu comigo, se eu sou o pastor dessa igreja juntamente com o Ziel, né, eu acho que Deus ele começa arrumando a casa por aqueles que são considerados exemplos. Então, o Ziel, por exemplo, também passou por um vale, né? Fez uma cirurgia, a gente orou, clamou, jejuou, sapateou, né? Passamos por um vale. Cada um tem o seu vale. Eu tenho certeza que nesse momento Deus falou com o Ziel. Eu sei que falou. Que nada é em vão, com Deus nada se perde. Entende? Então foi o sofrimento de Manassés que fez ele se voltar para o Senhor. Fez ele olhar para Deus e pedir clemência, pedir misericórdia. E Deus, infinito em amor, em misericórdia, em perdão, em graça, o que ele fez com Manassés? Não. Agora que tu aprontou tudo isso aí, tu vai ter que sustentar. Tu não plantou? Agora colhe. Não é isso? Mas Deus é tão misericordioso que não permitiu que Manassés colhesse plenamente aquilo que ele plantou. Manassés pôde voltar para sua casa em paz e viver os seus dias e ser enterrado com seus antepassados. Entende? Então, o intuito da minha fala aqui hoje é trazer um alerta para você, para que você não permita que nada se coloque entre você e o seu Deus. Entende? Se existe alguma coisa hoje que desvia a tua atenção, que te desfoca daquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, eu quero falar para você de maneira urgente. Reconsidera. Reconsidera os teus caminhos, reconsidera os teus passos. Não deixe que nenhuma distração, não deixe que nada e nem ninguém se coloque entre você e o teu Deus. Entende? Tem um versículo onde um profeta repreende o rei Asa, que também era um bom rei, mas no final da vida resolveu fazer uma aliança e confiar nessa aliança que ele havia feito. E aí, Hanani, que era um profeta da época, fala para ele assim, segundo na Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. Nisto, ele fala nisto, é porque Asa vinha servindo ao Senhor tal qual Salomão.
mas no final resolveu fazer uma aliança militar e confiar nessa aliança. Quando, na verdade, toda a confiança nossa deve estar em quem? No Senhor. Somente nele. É Ele quem dá saúde para o meu corpo se restabelecer, porque se Ele não quiser dar saúde para o meu corpo, eu volto para o hospital num piscar de olhos. E achei até interessante, porque no sábado anterior, né, eu havia saído do hospital para retirar os pinos da mão, e aí eu olhei para a enfermeira e falei assim, olha, até nunca mais, se Deus quiser. Mas, rapaz, menos de uma semana eu estava lá de volta, aí a enfermeira me viu lá, ela, voltou? Falei, gostei tanto da hospitalidade que resolvi voltar. Entendeu? Porque nenhum fio da nossa cabeça, de cabelo da nossa cabeça, cai, se não for da vontade dele. A tua saúde, teu coração, teus rins, teu fígado, seja o que for, só funciona porque Deus permite. Então, se tem alguma coisa trazendo tribulação na tua vida, bem pode ser o Senhor querendo chamar a tua atenção para algo. Então pare e pondera. Paulo tinha um espinho na carne, que ele orou diversas vezes a Deus para tirar esse espinho da carne dele. Deus falou assim, a minha graça te basta. Deus podia tirar o espinho? Podia. Claro que podia. Mas deixou lá, para que Paulo não se soberbecesse. Né? Então, eu não sei o momento em que você vive, ou a dor que você possa estar passando, ou a tribulação que você está passando por um momento. Ela pode ser financeira, ela pode ser de saúde, ela pode ser de várias coisas. Eu não sei o que pode hoje estar se colocando entre você e o teu Deus. Pode ser o seu trabalho, pode ser um filho, uma filha, pode ser uma esposa, um esposo, pode ser uma pessoa, pode ser um bem material. Eu não sei o que pode estar ocupando um espaço de Deus aí. Mas seja lá o que for, eu te aconselho de maneira veemente que você retire agora. Que você não permita que isso fique aí. Porque eu não quero te ver sofrendo, com certeza. Sofrer não é legal. Não é bacana. Mas Deus nos coloca nessa posição. Para que a gente possa olhar para Ele e ter os nossos olhos voltados somente para Ele. Entende? Eu quero terminar citando um versículo e citando Charles Spurgeon, que diz assim, bom, primeiro Colossenses 3, de 23 a 25, diz assim, tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não como para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. A quem fizerem justiça, receberá em troca injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Isso é Paulo falando aos Colossenses, trazendo a nossa mente a quem nós servimos. O motivo de tudo. Romanos 11, 36 fala, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, agora eternamente. Amém. Então, se dele, por meio dele e para ele são todas as coisas são todas as coisas. Tudo o que você faz, tudo o que você é, tudo o que você tem, tudo o que você vai ter, tudo o que você deixou de ter, tudo é dele, por meio dele e para ele. Amém? Quero encerrar aqui citando Charles Spurgeon, que diz assim, a frase dele, aquele que faz de Jesus seu tudo, achará tudo em Jesus. Então, faça de Jesus Cristo o teu Senhor, o teu tudo. As pessoas, os irmãos, né, que estão mais próximos, que olham a minha vida com a Ana Paula, né, sabe o quanto a gente se dá bem, sabe o quanto nós somos parceiros no casamento, na vida, na obra, em tudo. E as pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar, o único motivo, amados, não é porque assim, a gente deu match,
sei lá como é que fala, né? Não é isso. É Jesus. Eu estou rindo já das minhas piadas, né? Todo mundo está me chamando de tiozão agora, brincadeira. Mas é Jesus Cristo, amado. Não existe essa história de incompatibilidade de genes. Quando você se sujeita a Jesus, você se submete a Jesus, e a outra pessoa também se sujeita a Jesus, se submete a Jesus, não tem como qualquer relacionamento dar errado. Não tem. Ele vai dar certo. Por quê? Porque nós estamos submissos, cativos a Cristo, buscando ter a mente de Cristo em nós, aperfeiçoando a nossa vida, reconhecendo que somos falhos, reconhecemos que que temos que deixar de lado toda a soberba, todo o orgulho, toda a altivez, e estarmos quebrantados diante do Senhor. Só o quebrantamento, só um coração quebrantado é capaz de ouvir a Deus com discernimento. Por isso o sofrimento, amados. Porque o sofrimento quebranta. Na academia, malhando, pegando 100 quilos de supino, ninguém está sofrendo. Está fortão lá no auge da saúde. Agora pega essa mesma pessoa, coloca ela no leite de enfermidade, faz ela perder 5, 10, 15 quilos por conta da enfermidade, faz ela ter dores e vê se essa pessoa não vai estar pronta para poder ouvir uma oração, ouvir a pregação do Evangelho. Então, não chega nesse nível. Não se permita chegar a esse ponto. Né? Ouve Deus antes. Faz uma anamnese espiritual, uma avaliação da tua vida. Porque bem pode ser que tenham coisas na sua vida hoje que possam estar interrompendo, atravancando o teu caminho de você fluir mais com Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente cresça na comunhão com Ele, no relacionamento com Ele. Deus não quer que você permaneça no lugar onde você está, no quesito de relacionamento com Ele. Você cresceu em Deus? Ótimo. Ele quer que você continue crescendo. Eu não olho para minha filha, o Bento no colo da Bia, e eu sei que a Bia e o Índio amam o Bento, neném, criança, mas se você sentar com eles e conversar, você queria que ele ficasse neném para o resto da vida? Nenhum pai quer isso para o filho. Porque o crescimento ele é natural. É natural. Eu não quero que a Ana Júlia tenha 12 anos para o resto da vida, eu quero que ela cresça, amadureça, case, tenha filhos, siga a vida dela, assim como a Ana Luísa. A gente até brinca aqui, né? Fala, não quero meu neném, mas é tudo brincadeira, porque na verdade mesmo, o que todo pai, mãe, quer na vida para os seus filhos é que eles sigam o curso natural da vida. É em Deus. Em Deus. Entende? E você não pensa que isso não está no coração de Deus, que é Pai? Que Ele não quer que você cresça, que você amadureça, que você aprenda a discernir se o momento em que você está vivendo com Ele é porque talvez você esteja um pouco distante, Ele quer você mais perto. Se Ele não quer te usar para abençoar a vida de outras pessoas, através da tua maturidade, através das tuas experiências, através da vida que você tem com Ele. Deus não quer ninguém, nenhum filho recluso com as suas próprias experiências, porque a intenção de Deus é que a gente abençoe um ao outro. Então hoje eu espero poder ter abençoado pelo menos um pouquinho vocês com a minha experiência, com aquilo que Deus falou comigo. Entende? Mas isso é no individual. Vocês vão sair daqui, vão para a casa de vocês e vão talvez pensar naquilo que Deus está falando. Mas avalia o que Deus quer nesse tempo. Porque se Ele me pegou de exemplo, e graças a Deus fui eu, né? Quando eu caí de moto, por exemplo, que eu olhei o Flavinho lá inteiro, lá parando a moto, eu falei, graças a Deus fui eu. Porque eu acho que eu nunca me perdoaria se fosse qualquer outra pessoa. Né? E agora a mesma coisa, eu doente, graças a Deus fui eu. Que não seja mais ninguém. A gente não quer ver ninguém doente. Né? Mas a gente sabe que acontece. E se porventura acontecer contigo, a primeira coisa que você tem que ponderar é, Deus, o que eu preciso ouvir? O que eu preciso aprender? O que eu preciso entender que eu ainda não entendi? Fala comigo. Para de querer brigar com Deus. Às vezes você pode se pegar brigando com Deus. Não é essa a intenção dele. A intenção dele é te ensinar. Seja manso, humilde, quebrantado. Se humilhe diante do Senhor. Essas são as recomendações bíblicas para que você possa, então, desfrutar de uma vida plena em Deus. Faça isso. No nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Paizinho, nós queremos te louvar por esse tempo. Eu te agradeço por esse tempo, Senhor, pela oportunidade de poder falar aqui mais uma vez à tua igreja. Senhor, eu
Eu reconheço as minhas debilidades, eu reconheço as minhas fraquezas, eu sei que eu sou limitado. E muito provavelmente as minhas palavras também podem ser limitadas hoje aqui. Mas eu sei que não há limitação nenhuma em Ti. Não há limitação nenhuma em Ti, Espírito Santo, para pegar essas palavras que eu falei hoje aqui e Tu possa transformá-las no coração dos meus irmãos, segundo a justa medida da necessidade de cada um. A minha oração hoje, Senhor, é que Tu faça assim. Tu toque no coração de cada um dos meus irmãos. E que eles possam, de fato, avaliar as suas vidas. Senhor, para que nada, nem ninguém, se coloque entre Ti e eles. Que todos eles tenham um caminho livre e desimpedido contigo. Um livre acesso. Para que possam viver plenamente em Ti. E possam, Senhor, gozar das benesses que são ter uma vida plena em Ti. No nome de Jesus, Senhor. E que a vida de cada um dos meus irmãos sirva de consolo, sirva de exemplo, sirva de abrigo, sirva de torre forte para aqueles que necessitam Te ouvir, Senhor. Não deixe que nada se coloque entre nós, Senhor, e Ti, Senhor. Olha para nossas vidas, Senhor. Se porventura há em nós ainda o menor grão de areia que for, Senhor, que esteja nos impedindo, que esteja nos distraindo, que esteja nos levando para um lugar que não seja o centro da Tua vontade, nós queremos dizer, Senhor, que nós abrimos mão disso agora, Senhor. Nada, Senhor, nada que nos afaste da Tua vontade nós queremos, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Eu Te louvo, Senhor, eu Te agradeço pelo sofrimento, pela dor. Eu Te agradeço, Senhor. Não é bom sentir dor, Senhor, não é agradável, mas nenhuma dor que possamos sentir se compara à dor que foi de ser abandonado na cruz, a dor de ser crucificado, a dor de ser açoitado, a dor de carregar a sua própria cruz. Nenhuma dor que venhamos sentir hoje, Senhor, se compara à Tua dor sentida por nós naquela cruz. Por isso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela dor. Muito obrigado pelos momentos, Senhor, que me fizeram olhar para Ti. Agora, Senhor, o meu desejo é que esse pequeno exemplo, é um exemplo pequeno, Senhor, não é nada demais, mas que isso permeie a mente e os corações dos meus irmãos, da Tua igreja, para que cada um possa avaliar a si mesmo e se colocar em ordem contigo, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Amém.